É, já vamos começando, então. Já vamos Boa aproveitar noite, bem o paz, nosso tempo. Senhor. Paz. Vamos aproveitar bem o nosso tempo aí. Tim, já que você foi o primeiro, Tim, faz uma oração aí para a gente começar. Opa, agora. Senhor Deus, querido amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, neste momento, Senhor Deus, nós oramos a Ti, meu Pai, pedindo que o Senhor conduza, meu Pai, esta aula desta noite, Senhor Deus. Ó Deus, que o Senhor possa usar o professor, meu Pai, poderosamente através do Teu Espírito Santo, meu Pai. Ó Deus, que nossas mentes, nossos corações possam estar abertos, meu Pai, a receber essa aula nesta noite, meu Pai. Para que nós possamos aprender mais, para servir melhor, meu Pai, ao teu reino, meu Pai. Ó Deus, que seja conforme o teu querer e a tua vontade. Repreenda toda ação maligna, toda ação do diabo, meu Pai. Tudo aquilo que não provém de ti. E que seja feita a tua vontade nessa noite. O que nós lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Bem-vindos todos. Vamos começando com os que estão, daqui a pouco chegam os demais. E é um prazer estar com vocês aqui, tá? Então vamos na expectativa de que Deus nos ajude. É, eu já estava conversando com o pastor Paulo, então eu tenho uma cirurgia que foi marcada para dia 9. E então, enquanto não sai a cirurgia, eu posso ir dando aula. Depois eu não sei como que vai ser. Vamos, quanto tempo vai durar aqui o repouso será necessário, né? Bom, nossa aula, ela terminou a semana passada, a quinzena passada, com esse quadro aqui, né? Esse quadro aqui que está mostrando nós dentro do corpo de Cristo e mostrando. Tinha três coisas aqui. Eu não sei, como eu não estou conseguindo ler, então eu não observei no e-mail, no Zap, quantos de vocês mandaram resposta dessa atividade aqui. Mas não tem importância, nós podemos conversar sobre isso. Veja que aqui eu coloquei três pensamentos, né? Um é coisas espirituais e materiais que todos nós compartilhamos como cristãos, tá? Então, se a gente vai observar, são coisas que são inerentes a todas as pessoas, né? Todos nós precisamos de roupa, de comida, de fé, de esperança, de graça, de igreja, de Bíblia, de dons, de ministérios, temos necessidades físicas, temos necessidades emocionais, temos necessidade de comunhão com Deus, de comunhão com os irmãos, de abrigo, de moradia. Temos necessidade de segurança, de educação na escola, trabalho, culto, pregação, louvor. Se a gente tem todas essas necessidades, se cada um de nós tem todas essas necessidades, então nós precisamos, dentro do nosso conteúdo ministerial, pensar que todas as pessoas são assim, tá? E nós somos ministros, então nós temos que olhar para as pessoas dentro das mesmas necessidades que nós temos. Se nós achamos que uma pessoa precisa de carinho, se nós achamos que nós precisamos de carinho, nós temos que entender que os outros também necessitam de carinho. Se nós necessitamos de orientação, temos que entender que também que os outros necessitam de orientação. Então, isso é ponto pacífico assim para qualquer atividade de liderança que nós vamos ter. O que acontece é que a igreja, de uma forma geral, no correr dos anos, ela foi se estabelecendo baseada apenas em pregação. E a gente, como pastor, a gente se preocupava com dar orientação do púlpito. E antigamente isso era uma coisa suficiente, né? As pessoas vinham para a igreja, a gente ia lá, fazia uma pregação tópica, e as pessoas saíam, voltavam para suas casas edificadas e sabendo determinados princípios, determinadas necessidades que, quando não eram supridas, se levava para Deus. O tempo mudou muito, tá? Mudou muito, e hoje é muito mais exigente o trabalho ministerial de qualquer obreiro, especialmente de quem tem a atividade de ser pastor. Tá? Então, olhar para essas necessidades, as pessoas ficaram mais sensíveis,
também mais observadoras, também mais entendidas. As pessoas também hoje têm mais recursos, mas recursos que não satisfazem suas necessidades básicas, e então nós precisamos adequar nosso ministério também a essas qualidades que são necessárias de serem desenvolvidas. Como seres humanos, né, nós agimos na igreja, então a primeira questão é: analise o seu próprio envolvimento ou atitude na igreja e marque um ou dois dos itens abaixo que melhor indique sua função ou papel. Então, não sei se algum de vocês chegou a avaliar isso. O que é que na igreja você faz que pode se identificar com um membro do corpo? Né? Você é a pessoa que faz coisas ou a pessoa que pensa mais, ou que ouve mais, que observa, que dirige, que fala, que ampara, que ajuda? Como é que você se sente dentro do corpo de Cristo? Né? Qual é o seu papel? Então, dentro desses órgãos do corpo, ah, você acha que está incluído dentro disso? Aquilo que você faz tem alguma relação com isso? Ou, por exemplo, você é uma pessoa que gosta de fazer, mas não faz nada. Não faz nada porque acha que não tem oportunidade. O que é que como você se sente? Eu creio que mostrei já na aula passada o exemplo de uma pessoa que estava na igreja numa atividade que ela gostava de outra. Ela fazia uma coisa que não era o seu dom, que não era a sua vocação, que não era sua vontade de trabalhar. E às vezes, muitas vezes acontece isso com líderes na igreja, com pessoas que são eleitas, porque no nosso sistema batista é muito comum fazer uma eleição de pessoas para determinados cargos ou funções. É. Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso. Podemos abrir um espaço, né, para comentar sobre essa questão. É bom falar, né? Porque daí ajuda a abrir a nossa mente e ajuda o professor também a se sentir mais envolvido na aula. A outra pergunta está relacionada com as mesmas coisas, porém relacionado com a nossa necessidade como ser humano dentro da igreja. Né? O que é que você sente necessidade, que você gostaria que tivesse alguém a seu favor, mas você não localizou esse dom, né, ministerial na sua igreja, né? Aqui diz assim: analise as necessidades que você sente na sua vida e marque um ou dois dos ministérios abaixo que você gostaria de receber de alguém para ajudá-lo no seu crescimento. Se você fosse pedir uma ajuda, que tipo de ajuda você acha que precisa? Deixa eu fechar aqui e vamos olhar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, ô pastor, Lembra que a nossa aula ela é para ser prática, tá? Uma aula de diversidade ministerial, ela tem teoria também, mas ela também tem os lados práticos, que é importante a gente conversar, porque o conteúdo você pode ir adquirindo com o tempo ministerial também. é, eu Fala, queria falar, Alex. o pastor falou sobre algo que a gente deseja fazer e que a gente queria que o apoio nessa situação, né? Sim. É, por exemplo, às vezes nós, quem está em cargo de liderança, às vezes ele sente a necessidade de fazer algumas mudanças, né? Algumas transformações para melhor servir ao Senhor, né? Para que a igreja possa servir com mais excelência, né? Essas mudanças, por exemplo, em questão de organização. Você que é líder, você vai entender a necessidade disso aí, não é? Necessidade de algumas reformas, por exemplo, Ok. alguns Isso aqui, cargos. Alex, vamos deixar essa sua pergunta aqui para depois, tá?
para depois, porque nós temos a matéria, a parte que vai falar sobre organização, tá? Sim. Vamos ficar aqui mais na área pessoal. Na área Aham. pessoal, o que você faz na igreja está de acordo com aquilo que você considera que é seu dom? Ô, pastor, Ah, eu vou compartilhar um pouquinho de uma experiência que eu tive. Há mais ou menos 3 anos, teve a mudança de pastor na minha igreja aqui em Monte Alto. E quando ele veio, ele montou novos grupos de louvor. E aí eu fiquei fazendo parte de um desses ministérios de louvor. Eu e algumas outras jovens. Só que aí o tempo foi passando, a gente foi estudando, tentando se aperfeiçoar, e eu percebi que eu não me desenvolvi naquela área. Eu estava no grupo, estava louvando dali todas as escalas, só que eu percebia que aquilo não era o chamado, o dom que Deus colocou em minha vida. Eu olhava as meninas cantando super bem, afinadas, tinha um ouvido muito bom para aquilo e eu sabia que eu não era tão boa assim. E eu me desenvolvia no louvor, perdão, mas na parte da administração. Então, chegou um ponto que eu falei assim, ó, pastor, o louvor não é minha área, não. Eu estou pedindo aqui para eu sair porque eu sei que Deus não me escolheu para isso. Vão ter outras pessoas que vão fazer isso muito melhor que eu. Aí eu saí e estou me desenvolvendo em outro lugar. Mais ou menos. Ok. Então, veja que, assim, às vezes, ok, às vezes, deixa eu só colocar uma coisa aqui, peraí. Às vezes também a gente se sente assim porque também não tem a prática. Também pode ser, tá? Ah, Também às pastor, mas vezes. depois de 2 anos ele já tinha que estar bom. Tá bom. Sim. E o que que você gosta de fazer? Eu me identifico muito mais em dar aula mesmo. Eu trabalho com as crianças, sou professora do Ministério Infantil e também dou aula para os jovens, né? Faço parte também da liderança da juventude e eu faço o estudo com eles nas quintas. Aí eu acho que eu me desenvolvo muito melhor nessa parte do que no louvor. E- Ok. Deixa eu colocar mais uma coisa dentro dessa área ainda assim, na área, na vida da igreja. Veja que às vezes tem pessoas, às vezes nós somos necessários, mesmo que a gente não tenha tanta vocação para uma coisa, às vezes nós somos necessários em mais de um ministério. Então, isso é uma realidade que às vezes a gente não se sente muito apto, mas a gente é necessário e a gente tem que fazer alguma coisa pela falta de pessoas, né? Agora, a gente também pode ir se especializando e de repente a gente muda. Agora, a questão é a seguinte: na área de liderança, que o Alex estava entrando na coisa de organização, que é um assunto para mais tarde, mas já que o assunto fica meio assim também, ah, ah, o que a gente observa muito na igreja é que algumas pessoas estão fazendo muitas coisas e tem pessoas que não estão fazendo, entende? Então, a, a matéria tem essa finalidade também de ajudar a gente a descobrir, a gente que é líder, Alex, no caso aí, a gente que é líder, tentar descobrir onde que estão as pessoas que têm dons e talentos, né? Para determinadas coisas. Primeiro lugar, é, acabou, você meio provocou aqui. O o Alex me provocou aqui. Estou antecipando, depois fica chovendo numa olhada lá na frente. É, a gente às vezes precisa descobrir quais, as áreas da igreja que tem mais necessidade, tá? Na parte da organização, Alex, fazer uma lista. O que que você precisa que tenha, né? Você já está pastoreando? Na verdade, eu estou num período que meu pastor está afastado, ele fez uma cirurgia e já vai para 60 dias, né? Eu acho que ele deve ficar uns 2 meses afastado. Ah, É, o, sim. o,
Dias. Então, eu tô no lugar dele no ministério. O que que acontece? O pastor falou, por exemplo, às vezes tem situações, igual a Keren falou aí, que ela faz parte da escola, que ela dá aula, né, para o Ministério Infantil e para os jovens. Às vezes, a gente encontra situações na igreja que você vai precisar participar de mais de um ministério. E aí, o que que acontece? A gente hoje, eu tive me deparando com situações de ministério que a gente acaba sufocando, por quê? Porque a gente preocupa tanto querer fazer tudo do nosso jeito e esquece de descobrir pessoas capacitadas para ajudar você a trabalhar da igreja, que o corpo todo tem que movimentar, né? Então, eu decidi, né, assim, conversando com o meu pastor, que é assim que ele retornar, que nós vamos dividir as tarefas, né? Colocar para cada grupo, né? Grupo de louvor, um líder, colocar também para o ciclo de oração um líder, né? E assim, essa pessoa, a gente, tudo que ele tiver dificuldade, eles vêm até nós para que nós possamos discutir juntos. Se é algo que ele possa resolver sozinho, bacana, né? Para tornar a obra mais cooperativa, né? Tornar assim mais que todos os membros possam participar. E eu vi muitas pessoas dentro da igreja que elas são capazes de trazer uma palavra de introdução, elas são capazes de fazer ali um momento de oração, elas são capazes também de estar ali na frente também cooperando e se sentindo útil na obra do Senhor. Então, a obra ela se torna bem mais leve quando a gente descobre esses membros para colocar cada um em sua função, né? E o pastor fica menos atarefado, divide menos as tarefas. Sim. No começo, fazer esse tipo de organização, no começo ele vai dar trabalho, tá? Depois ele facilita. Em primeiro lugar, vocês vão precisar ter uma filosofia que seja uniforme, tá? Todos os ministérios, eles precisam ter uma única visão, não é que cada um vai ficar engessado, não é isso. A visão é uma coisa global. O jeito de trabalhar, ele é pessoal, tá? Então, assim, para haver um intercâmbio, para não haver choque de autoridade, porque às vezes algumas pessoas elas não compreendem que a sua função é uma função cooperativa, né? Construtiva. Então, alguns, assim, eu fui pastor de uma igreja que tinha uma irmã muito querida, ela era diretora do trabalho feminino, e ela veio me perguntar um negócio e uma outra disse para ela: onde é que está a tua autoridade? Quer dizer, ela não tem autoridade para mandar no pastor da igreja, né? A pessoa não tem essa autoridade para decidir aquilo que o pastor tem que fazer. Ela tem autoridade para dirigir a parte que lhe cabe. Então, as pessoas precisam compreender esse valor da liderança. Primeira coisa, quando se forma um grupo de liderança, é saber a quem se submeter, né? Porque precisa haver essa coordenação. Então, é muito importante a gente começar a ajudar as pessoas a descobrirem seu lugar no corpo de Cristo. Então, como vocês viram ali na lista, tem muitas funções dentro do corpo, né? Tem, tem a função que é uma função de socorrer os necessitados. Tem uma função que é de arrumar o ambiente, né? Quem é na igreja que se preocupa com arrumar o ambiente? Quer dizer, você chega na igreja, o som está adequado, as cadeiras estão bem arrumadas, a igreja está limpa, as luzes estão acesas, o ar-condicionado regulado normalmente. Então não pode ficar para uma pessoa cuidar de todas as coisas, né? Uma pessoa cuidar de tudo, cuidar de abrir a igreja, de fechar a igreja, de varrer, de arrumar as cadeiras, de arrumar o som, então, às vezes é esquisito isso assim que fica na mão de um. Eu fui numa igreja aí, tá lá 10 da noite, a igreja vazia e o pastor lá fechando a igreja. Será que não tinha nenhum irmão que poderia ter feito isso, né? Apagar as luzes, verificar se não tem água escorrendo no banheiro. Então, são algumas funções que às vezes não são cuidadas na igreja. Eu vou numa igreja, chega na hora do culto, está lá
faltando 1 minuto para começar o culto, está alguém testando lá. Alô, 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 som. Pô, isso já é coisa que devia estar pronto meia hora antes. Para quando começar o culto, o pastor chegar lá na frente, ou o líder de louvor chegar lá na frente, entrar e sair falando sem problema nenhum. Então, são um montão de coisas que isso precisa de pessoas que têm uma vocação, que têm uma chamada também para ajudar nessa área, né? Pessoas que estão no hospital. Ah, chega um irmão, eu fui visitar um irmão uma vez, e ele me disse assim, me recebeu assim, eu já estava falando mal do pastor aqui, porque o pastor não veio me visitar, eu passei uma semana no hospital, e o pastor não foi me visitar no hospital. Eu não sabia que ele estava no hospital. A família dele não me avisou, nenhum diácono me avisou, nenhuma pessoa da igreja disse, pastor, tem o irmão João lá, está doente, está no hospital, hospitalizado. Então, às vezes a gente tem que cuidar de muito, um pastor tem que cuidar de muitas coisas e ele não pode ser um adivinhão, né? Então, a igreja precisa, a gente precisa encontrar não apenas pessoas que sabem falar, mas pessoas que sabem servir. E elas podem servir falando, elas podem servir cantando, elas podem servir arrumando o banco, elas podem servir na recepção, elas podem servir eh, dando uma atenção, informando o pastor, né, criando as coisas. Então, isso que nós precisamos, como líderes, começar a enxergar na igreja. E algumas pessoas, às vezes, elas não têm. Eu fui pastor de uma igreja, tinha um irmão na igreja muito abençoado. Sempre que eu precisava dele, ele estava disponível, sempre se oferecia para trabalhar. Era impressionante. Fizemos reforma, ele estava lá, ele era o primeiro a chegar lá, a encher o carrinho de pedra brita e de areia e levar. Era uma pessoa que colocava, quando eu subia no púlpito, ele já vinha com um copo d'água geladinho para mim lá. E no meu conceito, ele era para ser um diácono, uma pessoa disposta a servir, com o meu conceito, meu conceito teológico. E eu comecei a enxergar, olhar para esse irmão como isso. Eu era pastor novo, né? Eu estava ali há 1 ano na igreja e aí, eu não tinha tempo integral porque eu era diretor do seminário também. Então, eu pensei, digo, eu preciso de obreiros aqui na igreja, esse irmão aqui, ele tem um bom testemunho, tudo assim. Reuni a liderança lá e resolvemos eh, transformar esse irmão num diácono. Foi a pior coisa que eu fiz. O irmão perdeu a vontade de servir, ele achou que ele era chefe, que ele tinha autoridade, que agora então ele não fazia mais as coisas, né? Então ele foi escolhido porque fazia, quando ganhou um título, ele parou de trabalhar. Então, essa compreensão muitas vezes falta na igreja, né? Falta o pastor ensinar, o pastor orientar as pessoas compreenderem o papel e ver assim que mais importante que os títulos que nós temos, os títulos são apenas designações de funções que nós podemos realizar. Todos nós somos chamados para servir, tá? Então, essas coisas aqui. E todos nós temos necessidade. Não é em vão que eu coloquei ali uma lista de necessidades. Por exemplo, quem é que pode sentar com você e te dar um conselho, orar com você, ouvir tuas lutas, ouvir tuas dificuldades? Né? Ou você nunca sente necessidade, de repente, glória a Deus, né? Nunca sente uma necessidade especial, é, pode resolver seus próprios problemas, mas todos nós podemos estar num momento assim que precisa de alguém para desabafar, alguém para você descarregar as suas mágoas, né? As suas necessidades, suas ansiedades, questões de enfermidade mesmo. Então, é dentro dessa perspectiva que nós precisamos começar a olhar para a igreja também, não apenas com a perspectiva de fazer aquelas coisas que são óbvias, né? Que são óbvias. Ok, vamos passar adiante aqui, porque senão a gente fica aí trovando muito. Aqui, eu coloquei aqui, vocês certamente se identificam com essa figura do peixe, né?
Por que os cristãos usavam o peixe para identificação? Né? Então, o peixe era uma identificação secreta que os cristãos tinham, porque os cristãos entraram logo após a sua conversão, logo após a morte de Jesus. A vida de Jesus e a morte de Jesus trouxe um transtorno no reino da época que era muito forte. Às vezes era o reino, às vezes eram os gregos pagãos, às vezes eram os romanos com o desejo de dominar a Palestina, que foi onde que Jesus desenvolveu o seu ministério, né? Aquele o domínio. E os cristãos eram perseguidos porque eles seguiam Jesus. Nota que seguir Jesus sempre foi e sempre será um problema, tá? Hoje vocês veem que existe muita perseguição a cristãos em alguns países. Na convenção agora nós ouvimos um evangelista que trabalha com suporte para pessoas que são perseguidas em vários países do mundo, né? E tem gente que é decapitada, né? Tem gente que é presa, que é torturada, às vezes por alguma coisa. E então os cristãos sempre foram isso. Então os cristãos, para se identificarem, eles não podiam dizer claramente. Eu trabalhei na Angola. Angola era um país comunista. A igreja que eu estava era permitido, ela tinha autorização para funcionar. Mas tinha na cidade muitas igrejas que não tinham permissão para funcionar. Eles eram crentes, mas não conseguiram politicamente um direito de existir. E as igrejas que tinham o direito de existir, elas tinham as leis que elas precisavam seguir. Eles eram obrigados a entregar as crianças para o partido, a gente não podia pregar fora das quatro paredes, né? Era proibido fazer grupo de estudo bíblico, era proibido falar de Jesus para qualquer pessoa que não fosse da nossa da igreja. Então tinha aquelas leis. Então é uma espécie de perseguição. Eu Se eu falasse de Jesus para uma pessoa, eu poderia ser expulso do país, poderia ser preso, qualquer coisa. Então, eh, eu fui numa igreja lá que eles se reuniam secretamente. Então, as pessoas, elas tinham lá no tempo romano, por causa da perseguição, essa identificação secreta, para não serem presos, para não morrerem, né? E eles desenhavam um arco na areia, tá? Então, eles passavam ali, desenhavam um arco, e alguém vinha e completava o desenho formando um peixe. Daí eles sabiam, esse aqui é cristão, então eu posso conversar com ele, sem problema nenhum. Então era uma forma dos cristãos se encontrarem, né? Eu li de um país, eu não lembro agora que país que foi, que também tinha essa proibição, e os cristãos se reuniam escondido de noite, num local no meio da floresta. Cada um ia por um caminho. E eles faziam oração, eles se reuniam lá para orar, né? Não tinha luz elétrica, claro, então eles iam com velas e alguma coisa assim, e se reuniam lá para orar. E cada um vinha de uma região, cada um tinha o seu trilho. O que que acontecia? Como que os irmãos se comunicavam para saber a vida espiritual do outro, o nível? Quando eles olhavam para um trilho e ali estava crescendo o mato, porque quando eles caminhavam, o mato ia afundando, né? Ia ficando aquele sinal ali. Então eles perguntavam, eles mandavam um recado lá: o mato está crescendo no seu caminho. Quer dizer, você não está participando das reuniões de oração, você tem algum problema? Tá? Então, são formas de identificação. Né? E por que que eles escolheram o peixe? Tá? Não era só porque os primeiros apóstolos eram, na maioria, pescadores. Eles escolheram o peixe porque eles tinham um significado desta palavra grega aí, né? Ictos, né? Que foi escrito em latim ictis ou ictos, ou ictus, tá? Em latim foi escrito assim, essa palavra no grego, ela significa peixe, tá? E as letras da palavra formavam uma frase, tá? O I era Jesus, né? Jesus. O ex é Christus, né? Jesus Cristo. O, o tau
era teu é Deus, o I, né, que é filho, Ios, e o Soter, o S, né, que significa Salvador. Então era uma forma, eles colocavam o peixe porque tinha esse significado. A palavra ictus significava Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador, né? Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Salvador. Tá? Então, era uma forma dos cristãos se identificarem e professarem a sua fé uns para os outros para terem comunhão. Tá? É, o peixe identificava a pessoa com Jesus. Seus seguidores eram pescadores de homens, né? Mas está relacionado também esta palavra com o batismo. Tá? O peixe vive na água, né? Tertuliano, um dos pais da igreja, que viveu no ano 155, bem no início do cristianismo, ele, ele dizia assim: nós somos peixes e não podemos ser salvos de outro modo senão pela água. Tá? Então ele estava se referindo ao batismo. Então, isso também tinha esse sentido de batismo. Né? Ah, o batismo ele era realizado numa grande piscina, tá? Piscina significa tanque de peixes, né? Piscina, né? Peixes. Na verdade, eu não sabia que no latim piscina significa tanque de peixes, né? E, então, isso tem essa relação também. Então, aquele que era imerso na piscina, né, durante o batismo era chamado de peixe, ou em latim ictus, que era uma transliteração, então, do grego ictos, tá? Então, é por isso que eles usavam o peixe, tá bom? A perspectiva da missão da igreja é que está ali no meio essa palavra catartiço. Catartiço é uma palavra que aparece em Efésios, eu acho que eu já li esse versículo para vocês, vou ler de novo. Em Efésios nós temos esta palavra que aparece, ela significa equipar, consertar, aperfeiçoar para o ministério, tá? Para a diaconia, tá? O texto de Efésios diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, catartiço significa aperfeiçoar, significa equipar. Então, nós somos pessoas que fomos dados para a igreja, tá? Os líderes, aqueles que têm uma função, são pessoas que foram dadas para a igreja com uma missão, tá? Uma missão de aperfeiçoar os demais, para que cada crente da igreja ele possa desempenhar o seu serviço. Isso significa que cada crente da igreja tem um serviço, tem uma atividade, tem algo que ele deve realizar. E dessa forma o corpo de Cristo vai ser edificado, né? O Alex falou, a pessoa se sentir útil. Isso é a maior necessidade que todo crente tem de se sentir útil. Ninguém gosta de sentar na igreja e não ter utilidade para nada. O único problema é que muitas pessoas, elas dão muito valor para o título e elas acham que se elas não têm aquele título, elas não podem fazer nada. Tá? Então, nós temos que começar a quebrar esse tipo de paradigma mental, né, que existe na maioria das pessoas e colocar nas pessoas uma ideia de servo, de servir, de que cada um tem um papel para desempenhar e que ele precisa descobrir o seu papel. E para descobrir o seu papel, ele vai precisar que alguém da igreja lhe ajude a descobrir esse papel. Ele vai precisar que alguém da igreja lhe ajude a desenvolver o seu papel. Então, às vezes, você tem um dom, mas você não é especialista. Por exemplo, a pessoa sabe falar, mas não sabe como se expressar. Tem um que sabe escrever, mas não sabe falar. Tá? Eu tinha um colega no seminário que ele era doutor, mas ninguém entendia nada do que ele explicava. Tá? Então, às vezes nós precisamos aprender, apesar de sabermos muito,
sobre algumas coisas precisamos aprender. Eu tenho um pastor que é meu amigo, eu gosto demais dele, e ele dá aulas de aconselhamento, tá? Se você vai escutar esse homem falar, ele te dá uma aula assim perfeita, como se ele fosse um psicólogo. Ele não é psicólogo, mas ele te dá uma aula perfeita, ele cita o nome de psicólogos importantes, ele, ele conhece tudo da psicologia, então ele sabe dar uma aula. Então, é chegar e sentar ali e falar, você anota, 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 e você vai dizer, esse homem é um erudito, tá? É um excelente professor, né? Eu aprendi muito com ele. O que é que você, na verdade, aprendeu? Teoria. Aprendeu teoria. Esse homem que eu estou falando, ele não sabe ouvir as pessoas, ele não sabe escutar o seu problema, ele não sabe te dar um conselho tópico assim, baseado naquilo que você está sentindo, que você está passando, mas ele sabe te dar um montão de teoria, um montão de conceito. Então, é um homem que nunca aprendeu, nunca ninguém lhe ensinou, nunca ninguém lhe ensinou a ser conselheiro, mas ele leu, estudou, se especializou e sabe falar. Então, que sabe falar, existe muita gente, tá? Mas nós somos chamados para algo mais do que simplesmente falar. Note assim que quando Jesus estava ensinando, as pessoas se admiravam do seu ensino porque ele falava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Qual é a diferença que havia então em Jesus e nos escribas e fariseus? Os fariseus e os escribas, eles eram homens teóricos, né? Homens que não tinham uma prática daquilo que ensinavam. Mas Jesus era diferente. Jesus tinha a prática. Ele tinha a teoria, ele tinha a prática, que as duas coisas se fundiam. Então, esta perseguição desta realidade, tá? Ela precisa ser ensinada na igreja, tá? O pastor, o líder, o professor, o, o mestre, precisa ensinar as pessoas a aprenderem a pensar, aprenderem a respeitar o pensamento dos outros, aprenderem a fazer perguntas, aprenderem a ouvir as pessoas, aprenderem a estender a mão, aprenderem a caminhar mais que uma milha. Então, as pessoas têm que aprender, né? Aprender. E nós somos chamados para ensinar essas coisas para as pessoas. Ok? O outro versículo que também contém essa palavra catartizo é o Colossenses 1, 27 e 28, que diz assim, é, o qual nós anunciamos, né, que é Cristo em vós, Cristo está em vós, Cristo é a esperança da glória. E nós anunciamos este Cristo. Como é que nós anunciamos? Advertindo a todo homem, né, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Quer dizer, ensinamos a todo homem, quer dizer, a todas as pessoas. Ensinando a todo homem, quer dizer, a cada homem, a cada pessoa. Em toda sabedoria, quer dizer, no conteúdo máximo que nós podemos, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Então, esse é o aperfeiçoamento, esse é o catartiço, tá? Então, guardem esta palavra, tá? Esta palavra que faz parte da perspectiva da missão, da nossa missão na igreja, a ajudar as pessoas a crescerem, né? A fim de que todos os homens possam crescer e chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. É o que está escrito lá em Efésios, nos versículos seguintes, né? Tá ok? Tem mais ainda aqui, né? Nós podemos dizer que a diversidade ministerial é a marca de uma igreja dinâmica e expressiva, onde cada um pode exercer o seu dom e ministério e contribuir com a missão da igreja.
Quando cada um consegue exercer o seu dom, né, de uma forma natural, então ele pode estará assim contribuindo com a missão da igreja. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Depois eu vou falar isso que eu ia dizer agora. Os líderes da igreja são as pessoas de Deus para ajudar os santos a encontrarem o seu lugar no corpo de Cristo. A pergunta que você deve fazer para você é assim: no meu papel de líder, eu estou ajudando alguém a crescer? Estou conseguindo ajudar alguém a melhorar? Eu desperto uma confiança que leva uma pessoa a me procurar para que eu ore por ela, para que eu dê uma dica. Então, tentar fazer uma avaliação pessoal da sua vida, do seu ministério, é uma coisa muito importante para o crescimento da igreja, tá? Aqui nós temos na igreja que essa luz do centro é você, tá? Na igreja nós temos então a nossa missão, tem a diaconia, tem os talentos, tem os dons, tem a função, tem o sonho. Todas essas coisas, elas precisam se adequar. O nosso sonho precisa se adequar à missão da igreja. Você tem um sonho de abrir uma grande igreja, tem que se adequar à visão que a igreja tem, né? Às vezes o nosso sonho, ele é uma ambição, não é uma coisa de Deus. Tinha um colega, ele ainda está vivo, mas ele foi meu colega de seminário. No seminário ele disse assim, o meu sonho é o seguinte, eu vou ser pastor de uma igreja de 10 mil membros. Se preparou, estudou. Mas ele nunca conseguiu ser pastor de uma igreja de 10 mil membros. Atualmente não é pastor de nenhuma igreja. Então, assim, o que é o sonho, né? O sonho é você conseguir realizar o mais que puder dentro da vontade de Deus. E para o seu sonho poder ser realizado, ele precisa ser adequado a uma realidade, né? Não é uma questão de uma imaginação apenas. Tem um provérbio chinês que diz assim: as mais altas torres começam no chão. Então, se você pensa assim, vou ter uma igreja grande, quer ter uma igreja grande, por que esse rapaz não conseguiu se ele tinha tanta capacidade teológica e bíblica? Porque ele pensou que aquilo ia cair do céu. Ele pensou que estudando bastante ele ia ficar tão famoso, tão importante, que ele seria convidado. Só que ele esperava um milagre, não um serviço. Se ele tivesse com esse sonho de ser pastor de uma igreja de 10 mil membros, ele pensasse assim: como é que eu vou começar essa igreja? Poderia ter chegado aos 10 mil membros. Ele poderia ter começado pensando assim: eu vou começar com um pequeno grupo, vou ensinar cada um desse pequeno grupo a cada um ganhar um, eu vou treinar essas pessoas para eles irem ganhando, depois eu vou, quando eu tiver 30, eu vou organizar mais 60, ele poderia chegar. Porque existem pastores que são pastores de igreja grande. Eu conheço vários pastores de igreja grande. E nenhum deles começou pegando uma igreja grande. Todos eles começaram pegando uma igreja pequena. Semana passada, lá na convenção, eu encontrei um pastor. Esse pastor, ele, ele se converteu numa igreja pequena que eu abri, lá em Campinas, num bairro. Comecei uma igreja lá com 3 pessoas, eu e mais um irmão. Fomos batizando e eu saí de lá. Depois eu vim embora, né? Mas a igreja foi crescendo. Aí foi um pastor para lá, fez a igreja crescer mais e esse pastor se converteu lá, foi batizado lá naquela igreja. Depois de ele fez, Deus chamou ele,
ele pregava, ele evangelizava e ele queria ser pastor. Ele primeiro foi líder de um pequeno grupo, o pastor dele começou a investir nele, a treiná-lo. Ele começou um pequeno grupo, esse pequeno grupo cresceu. É, o pastor dele disse assim: Olha, agora você vai fazer esse grupo funcionar, vai transformar isso em uma igreja. Ele está há 5 anos nessa igreja que ele fundou. Começou numa casa, depois alugaram uma outra casa, agora ele já construiu um templo e em 5 anos ele está com 180 membros. Bom, eu conheço igreja com 50 anos que não tem 100 membros. Então, veja que pode crescer, né? É uma filosofia de trabalho. Então, você pode ter um sonho, mas se você tem um sonho, você precisa ter um projeto. Você precisa compreender a missão. Você precisa ser um ministro, quer dizer, ser um diácono, quer dizer, a diaconia é serviço, né? Precisa compreender as funções, precisa descobrir qual é o seu dom e quais pessoas que você precisa, quais dons que você precisa na igreja. Precisa ter na igreja pessoas que desenvolvem determinados talentos. Todas essas pessoas da igreja precisam ser treinadas dentro do seu dom, dentro do seu talento, para exercer melhor o seu ministério. Então você pode ser um pastor de uma igreja grande um dia. Tá? De repente, Deus faz um milagre e te tira da sua igreja e te coloca numa igreja grande automaticamente. Mas e daí? Se você sai de uma igreja de 100 membros e de repente é convidado para ser pastor de uma igreja de 1.000 membros, você vai saber trabalhar numa igreja de 1.000 membros? Então, Ô, pastor, notem assim que trabalhar para Deus é necessário especialização, é necessário dedicação, é necessário visão adequada, é necessário compreensão da missão. Nota que tem muita coisa que nós precisamos nos aperfeiçoar. Não é só chegar lá na frente, né, e ganhar um título e achar que agora você é um pastor bom. Eu nunca fui pastor de igreja grande, né? E nem sei se quero ser também, né? Meu ministério é mais trabalhar com pequenos grupos, com treinar pessoas. Nota assim que tem um homem na Bíblia que ninguém fala dele. Acho que um dia eu vou pregar sobre ele, mas eu não sei nada sobre ele. E é uma das pessoas mais importantes da Bíblia. É. Qual é a pessoa que foi orar por Paulo lá em Damasco? foi Ananias? Como era o nome dele? Era Ananias? Não, peraí. Ananias. Quem foi Ananias. Ananias? A única coisa que nós sabemos dele é que ele era um homem de oração e temente a Deus. E foi lá orar por Paulo e orou por um homem que abriu a maior parte das igrejas da Ásia e escreveu o maior número de livros da Bíblia. Então, você não precisa ser grande perante os homens para ser grande diante de Deus, tá? Não estou estimulando ninguém a ser pequeno. Só estou querendo mostrar valores, né? Que às vezes umas pessoas dão valor para o Ibope e não dão valor para aquilo que é essencial. Mas aquele que se humilha será exaltado. Então você pode reconhecer o seu papel e de repente Deus te levanta de uma forma gloriosa para a glória dele e você vai exercer um ministério poderoso nas mãos de Deus, coisa que você nunca tinha imaginado antes. É. Deu para entender? Não, só licença um pouquinho que eu vou resolver um probleminha lá na cozinha que estou vendo um som lá que está me atrapalhando aqui, tá? Já volto. Bola, pai.
Pronto, já voltei. Ok, meu povo. Como eu disse antes, a nossa matéria ela trata da igreja do Deus vivo, tá? Foi o que o Paulo disse lá, né? Pastoreai a igreja do Deus vivo, a igreja que ele comprou com seu próprio sangue. A igreja é o corpo de Cristo visível na terra, e ela tem uma missão e uma orientação para o cumprimento da missão. Então, o que que Jesus ensinou? Nós já falamos sobre isso na nossa matéria de evangelismo, mas vale a pena repetir aqui, tá? Nós temos uma missão e uma orientação. A missão é ir por todo mundo, tá? Por toda parte. A orientação que indo devemos fazer discípulos, né? De todas as nações. Fazer discípulos batizando e ensinando, quer dizer, deu também o método, né, de fazer discípulos, tá? Então, o que que é, por que é importante batizar, tá? O versículo diz lá, né? Quem crer e for batizado será salvo. Por que é importante batizar? O batismo é um compromisso que a pessoa faz. Eu escrevi aqui, ó, é o casamento, tá? Então, se você namora, se você diz para a moça que ama a moça, que tem amor por ela, mas você não quer casar com ela, você não quer firmar um compromisso, você quer ficar livre para poder abandoná-la sem custo nenhum a qualquer momento, né? Então, é essa a razão que a pessoa não faz o compromisso, porque o compromisso do casamento é uma coisa muito séria. O batismo, o compromisso com Jesus é uma coisa muito séria. Então, a pessoa precisa tomar uma decisão de se batizar, né? E quem crer e for batizado. Não é que o batismo salva, o batismo não salva, tá? Mas os salvos precisam ser batizados porque assim eles vão dizer eu quero servir a Jesus, tá? Então, é o compromisso que ele vai fazer com Jesus, né? É, e o que ensinar, né? Ir batizando e ir ensinando. O que é que vamos ensinar? O apóstolo Paulo diz assim: nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, o que que é mercadejar a palavra da verdade? O que que significa isso? O que que significa mercadejar? Nós não estamos mercadejando. Comercializar a palavra. Vender, pastor, comercializar a palavra. É, tem alguns que fazem isso, né? Tem alguns que fazem isso. Eu estava sentado uma vez, achei interessante. Eu fui para a igreja de manhã. Na igreja não, eu fui na. Eu tinha um programa de rádio às 7 da manhã no domingo e eu fui realizar aquele programa. Depois eu sentei lá e logo depois de mim tinha um que fez também um programa. Não vou chamar ele de pastor, mas ele se intitulava. E ele estava sentado no banco assim, e uma pessoa ouviu ele pregando e ele disse assim: Olha, eu estou precisando de ajuda. Você podia orar por mim? Ele disse: Qual é o seu problema? Ah, olha, esse problema seu, eu não posso orar por menos de 50. Naquela época, 50 era bastante. Ele já estabeleceu o preço, né? Eu passei num outro lugar, estava escrito assim: Pronto Socorro de Jesus. Entra aqui e ganha a sua oração por dez reais, né? Aí o cara entrou lá para ganhar a oração, eu fiquei olhando. Aí ele botou a mão na cabeça do cara e apertou aqui assim, ó, e disse assim: Olha, o seu problema é de opressão.
Precisa de oração forte. Vai ter que me dar mais 50 aí para eu orar por ti, para tirar essa opressão de você. E o cara pagou. É, entende? Tem o outro lado do mercadejar a palavra da verdade, é que você. O que que é mercado, né? Você vai no mercado, aqui é mais uma ideia do camelô. O que que o camelô faz? O camelô, ele pega algumas coisas que não tem nas lojas, que não tem garantia também, né? Ele te vende coisas com preço mais barato, sem garantia de autenticidade. E você leva aquilo por causa do preço, por causa da facilidade, porque está ali. Então, aquilo é mercadejar também. Quer dizer, você vender coisas pequenas que acha que as pessoas vão precisar, ou você cria uma necessidade para a pessoa levar aquilo. Então, existem coisas, quando nós olhamos para um membro da igreja, tem coisas que as pessoas precisam aprender, mas elas não acham que é preciso, elas não dão tanta importância. E nós somos os ministros, nós temos que dar importância. Por exemplo, tem muita gente, não sei como que é na igreja de vocês, eles vão num culto de cura, mas não vão num culto de oração, né? Ei, pastor, pegando esse gancho aí do pastor, o pastor fala, por exemplo, sobre, por exemplo, por exemplo, vai um pregador na igreja. Aí, esse pregador eu vou. No outro já não vai, né? É, Aí eu vou porque é fulano. E aí, o que que acontece? Eu queria já aproveitar esse gancho, por exemplo. Quando a gente descobre, o pastor falou lá atrás, uma pessoa, um determinado talento daquela pessoa, a gente treina aquela pessoa para desenvolver determinado trabalho, correto? sim. E o que que acontece? Quando nós percebemos que essa pessoa tem esse talento, o que que a gente vai fazer? A gente vai vai treinar essa pessoa. Mas quando ela aprendeu tudo errado, por exemplo, e isso tem um pouquinho de trabalho para a gente voltar a fazer certo, né? Então, assim, eu ia perguntar para o pastor nesse sentido. Quando você tem uma pessoa que ela tem um talento para aquilo, mas ela já não aceita mais ser treinada, qual é a sugestão melhor a ser feita? Porque, por exemplo, eu vejo uma pessoa que ela tem um talento para pregar, mas precisa de alguns ajustes, por exemplo, ordem, decência, por exemplo, né? Precisa entender que o culto ele começa às 7h30, termina às 9h, mas vai até, por exemplo, umas 9h10, tá, tudo bem, passam 10 minutinhos. E assim, ela é uma pessoa que tem um talento, por exemplo, porém não tem a didática de seguir aquele cronograma do culto. Por exemplo, para essa pessoa, não, eu estou à dispensação do Espírito. Posso começar às 8h e terminar às 10h. Posso terminar às 11h, posso terminar às 12h. Tá entendendo? Então, É, qual é o trabalho que a gente, por exemplo, quando vocês têm a pessoa, quando ela aceita ser treinada, para servir com mais excelência o Senhor, que na verdade, discipular uma pessoa, na verdade, é preparar. Eu falo discipulado, é ser discípulo de Cristo para fazer outro discípulo. Mas a gente precisa também entender que tudo que o Senhor faz, ele faz com ordem e decência, né? isso E aí. aí essa pessoa não aceita. O que que eu devo fazer? Deixa ela de lado, até que aprenda. Fazer o quê? É complicado. Só para você ter uma ideia, assim, ó. Eu tenho a minha filha está morando aqui comigo. Minha filha e meu genro. Eles têm muito talento. Ele é músico, ele é muito bom assim para fazer amizade, para conversar com as pessoas. Gosta da Bíblia. Ela é cantora. Os filhos são bem dedicados na igreja. E aqui na minha cidade não tem nossa igreja. E não tinha uma igreja assim que pudesse oferecer um ambiente para as crianças dela que são pequenitas, estão precisando de uma orientação. Então, eles encontraram uma igreja boa, estruturada, na cidade vizinha, aqui bem pertinho, 6 quilômetros daqui de casa.
e eles começaram a congregar lá, tá? Porque a nossa igreja ela está a 25 quilômetros daqui. E como ele é Uber, ele não pode, não podia ir sempre na igreja. E nessa outra igreja eles têm culto pela manhã, então ele vai pela manhã e a família tem toda essa atenção. O que eu achei interessante é que ele chegou na igreja lá com todo esse talento, com todo esse carisma dele, mas o pastor chamou eles e botou eles num treinamento por 6 meses. 6 meses o pastor apenas tratou deles. Fez eles entrar num grupo de discipulado que o pastor coordenava, ou que um líder de confiança dele coordenava. E enquanto eles não passaram por esses 6 meses, não compreenderam o que é a igreja, como é que a igreja funciona, eles não foram chamados para nenhum tipo de atividade. Entende? Agora eles são ativos na igreja, já participam de grupo de estudo. Ela está no Ministério de Louvor da igreja, ela coordena, ela ensina a cantar também e tudo. Mas por 6 meses eles ficaram aprendendo. Não ganharam nenhuma função, nenhuma coisa extra. Entende? Então, ali felizes. Foram bem atendidos, foram bem recebidos, foram bem aconselhados, né? Foram treinados e foram aprendendo como é que aquela igreja funciona, tá? Então, eu acho assim que nós não temos muito dessa prática, assim, nós que somos de origem batista independente ou de Assembleia de Deus, nós não temos muito dessa prática. Nós temos a prática mais de olhar para uma pessoa e ver que ela se destaca numa alguma coisa, a gente já pega e dá um serviço para ela e a gente não tem esse negócio de ficar treinando, ficar ensinando, ficar orientando, né? Até porque isso é coisa meio moderna também, esse negócio. Essa nossa matéria nem existia no seminário, antigamente, tá? Então, eu acho importante, eu gostei desse sistema, desse pastor, dessa igreja aí, né? É uma igreja que ela pode crescer e está crescendo desde que eles chegaram. A igreja tinha uma média de 100, eles estão aqui 1 ano e meio já. A igreja tinha uma média de 100, 120 pessoas nos cultos noturnos. Depois começaram com um culto de manhã, que reunia ali umas 30, 40 pessoas. Agora eles estão com um grupo de cento e poucas pessoas pela manhã e mais um grupo forte à noite. Tudo porque está funcionando, tem uma liderança forte de pessoas comprometidas e que trabalham tudo debaixo de uma mesma visão, né? Isso é Não é que importante, né? são pessoas perfeitas, né? Mas são pessoas que trabalham dentro de uma visão, de uma ótica. É porque ele também pegou por exemplo, quando você chega com um membro, por exemplo, chega uma pessoa, principalmente quando a pessoa chega no seu ministério de um outro ministério, e você percebe que ele tem um dom para determinado cargo, não é porque ele tem um dom que você já vai colocar nele sem antes passar por um treinamento que a igreja tem, a igreja ela tem uma hierarquia a ser seguida, né? É, É como uma empresa. Uma sim, empresa ela tem um mapa empresarial, ela tem todo ali um diagnóstico, um padrão a ser seguido. Quando um funcionário chega na empresa, ele vai passar por um treinamento de 30 dias para ele sim, entender como é o processo e a cultura daquela empresa, para ele trabalhar de acordo com aquela empresa. Quando um membro chega em uma exatamente. igreja, quando um membro chega em uma igreja, por exemplo, que ele é principalmente de um outro ministério, ele vem com hábito, costumes diferentes daquela doutrina, daquele ministério. Então é É, importante que mesmo que já seja um membro instruído, discipulado, é importante também que ele se adapte à cultura do novo ministério. Para isso é importante esse treinamento. Eu acho que uma sim, igreja dessa, ela tem tudo para crescer, sim. né? É. Então, eu trabalhei ali em Santa Catarina. Ali as pessoas chegavam, às vezes, com título de pastor, de presbítero, ficava ali. Ele tinha que entrar no grupo de estudo, 6 meses no banco, sem reconhecimento de nada. Depois dele mostrar
ele estava adequado, que ele se adequou, porque era um tempo de experiência que ele precisa também saber se ele quer ficar nessa igreja ou não. E algumas pessoas vêm para a igreja da gente e quer oportunidade. Teve dois lá que eles vieram e ficaram um tempo ali e foram embora, né? Disseram que não ganharam oportunidade, que não reconheceram o seu ministério. Mas é que ele não se submetia a nada, entende? Queria realizar coisas por conta. Então, isso não podia, realizar coisas por conta, né? Teve um lá que ele chegou, nós recebemos bem, ajudamos ele, arrumamos casa para ele morar, conseguimos fogão para ele, geladeira para ele, ajudamos tudo. Ele veio de outro estado, ganhou todo o carinho. De repente, vem uma mensagem lá, um banner no WhatsApp de membros da igreja e no meu também, no grupo lá, convidando para um culto de oração na casa dele. Tá, a oração é uma coisa boa. Aí eu perguntei para ele com quem que ele tinha combinado aquilo, porque eu não sabia de nada. Não, pastor, é só um culto da família. Eu disse, não, irmão, fez um banner. Aqui na nossa igreja nós temos uma liderança e nós todos trabalhamos em harmonia. E o pastor precisa conversar comigo antes. Não tem problema nenhum fazer um culto, mas como que vai fazer um culto que eu não estou sabendo? O irmão está convidando os membros da igreja, irmão recém-chegado na nossa igreja, está aqui 3 meses, e está organizando uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que é o nosso programa de trabalho. Né? Então, esse pastor, ele veio, depois eu chamei ele, veio no meu gabinete, primeiro eu mandei essa mensagem, né? Depois ele veio no meu gabinete, conversamos, depois ele pediu perdão e nunca mais fez isso. Tá? Mas já o outro saiu, né? Saiu ofendido. Então, não dá assim, senão a igreja não funciona. Agora, o pastor que me substituiu lá, ele é um pastor que veio de um outro estado, inclusive na igreja dele ele era presbítero. E ele já tinha uma experiência pastoral, porque quando o pastor dele ficou doente, ele ficou 2 anos cuidando da igreja até o pastor se recuperar. Ele chegou na igreja, ficou sentado lá, ele participava dos grupos de estudo bíblico, sem nunca, né, nunca ganhou oportunidade, durante 6 meses ficou lá, participou dos estudos, né, até que um dia eu estava precisando, perguntei para ele se ele poderia trazer uma palavra numa reunião que não era reunião de domingo, era reunião de segunda-feira, e para eu conhecer o jeito dele, como que ele se expressava, como que ele falava, qual era a filosofia bíblica dele, para eu conhecer assim, porque ele estava participando. Então ele foi ficando conhecido. Só um ano depois, de membro da igreja, que ele começou a exercer alguma atividade. E um ano e meio depois que ele foi reconhecido o ministério, o presbitério dele. Nossa igreja não fez nova ordenação, foi reconhecido, foi em assembleia, reconhecido presbitério. Esse homem mostrou ser um homem de Deus dentro da filosofia da nossa igreja, e esse homem hoje é o pastor da igreja lá. Né? Ficou 5 anos, depois de 5 anos ali na igreja, mostrando aí recém que ele começou, né? Então, uma pessoa pode se adequar. E ele nunca, nunca, nunca sentiu falta, né, de honra, né? Só nunca também se ficou se queixando de não estar trabalhando, que ninguém me valoriza, ninguém isso, ninguém aquilo. Então, cada pessoa é cada pessoa. A pessoa precisa aprender. A outra coisa é isso que você falou, a liturgia do culto, né? Aqui também nós tínhamos, o nosso pastor aqui está colocando uma ordem nas nossas. Nós temos aqui várias congregações, e ali era uma confusão, né? Aquelas congregações que não tinham supervisão nenhuma. Aí acontecia um culto que começava às 7, ia até às 10, outro ia até às 9h30, outro ia até às 11. Todo mundo quer participar, e não funciona. Né? Aí o pastor começou a botar uma ordem, dá uma crise no começo.
Mas aos poucos, assim, o pessoal está se adequando a um sistema. Culto de 1 hora e meia é um culto muito bom, irmãos. Tem igreja que tem culto um pouquinho mais, mas o culto de 1 hora e meia dá para fazer muita coisa num culto de 1 hora e meia. E só se o poder de Deus cai ali, que tu não tem controle, daí tudo bem que passe da hora, né? Daí é Deus fazendo uma obra que você não vai controlar. Mas tem que ter disciplina e ordem num culto, né? Com toda certeza. Fazer discípulos é isso, tá? Essa é a palavra, fazer discípulos, fazer seguidores. E não é discípulo teu, né? Mas o discípulo, ele vai aprender sobre os princípios da Bíblia, os princípios de Jesus e os princípios também da organização que ele está. Eu fui numa igreja, teve um rapaz lá que ele foi, ganhou uma oportunidade, ele pediu uma oportunidade para dar um testemunho, ele é de origem judaica. E o pastor disse assim: eu vou te dar 10 minutos para você falar. Ele não respeitou os 10 minutos. Foi passando, falou 15 e o pastor lá atrás meio incomodado, porque a igreja tinha um critério. Daí o pastor deu um toquinho nele, né? Ele disse: irmão, estão tentando me impedir de eu falar aqui, mas eu vou falar aquilo que o Espírito Santo está me mandando falar. Não era. O Espírito Santo não manda ninguém desrespeitar a autoridade delegada de Deus naquele lugar. Não existe essa função do Espírito Santo. Se fosse uma oração que o Espírito Santo estivesse falando, mas era ele falando e querendo falar mais, querendo falar mais. E estava perturbando a ordem normal do culto, né? Então não é assim, né? O Espírito Santo, ele não desrespeita a autoridade delegada de Deus, né? Você não pode dizer o Espírito Santo. Todo mundo sente quando é o Espírito Santo, todo mundo sente, não precisa você fazer declaração nenhuma. Ok, vamos em frente. Eu coloquei aqui o que ensinar. A nossa missão não é pregar. Nossa missão é pregar o Evangelho, tá? Nota a diferença aqui, tá? Não é pregar qualquer coisa, não é você falar aquilo que você tem vontade, falar apenas para. Tá? Isso pode ser chamado de pregação. Na nossa igreja apareceu um homem engraçado. Ele era um candidato, era um político. Nós temos um político na nossa igreja, ele não prega, ele vai lá e senta lá, assiste os cultos, de uma forma normal. Mas esse um veio lá, ganhou a palavra, ele era um pregador. Ele disse assim: eu não faço política, eu não uso o púlpito para fazer política, eu uso o púlpito para pegar a palavra de Deus. Mas aí eu já estava fazendo política, né? Eu não fico distribuindo santinho na porta da igreja. Realmente não ficou, mas ele tinha um cabo eleitoral dele que estava lá na porta da igreja e eu recebi um monte de santinho, né? Então, então, às vezes, as pessoas pensam que vão lá e falam, diz algumas frases que são aparentemente espirituais. Os irmãos diziam amém, aleluia, quando ele dizia essas palavras. Mas, na verdade, ele estava usando essas palavras para fazer a política dele, né? Então, a questão não é você saber falar. A questão é você falar a palavra de Deus, falar o Evangelho. Qual é a tarefa pastoral, ainda dentro dessa perspectiva aqui do discipulado? Eu alistei aqui 5 coisas, tá? O discipulador, o pastor, ele vai ensinar as pessoas a se relacionar no lar, a relacionar com Deus, a relacionar no mundo, a relacionar na igreja, a se relacionar consigo mesmo, tá? Então, são 5 áreas que é a missão do pastor discipular, tá? Então, às vezes, você precisa de obreiros na igreja. Chama eles e ensina e mostra para eles. Vocês precisam aprender a relacionar com Deus. Vocês precisam aprender a relacionar no mundo. Você precisa relacionar consigo mesmo. Nota que o grande mandamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, né? E esse amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo está relacionado
também é o relacionamento na igreja, no lar e no mundo, né? Na igreja e no lar e no mundo estão o próximo, tá? Consigo mesmo é relacionamento interno. Eu vejo assim que na igreja e no ministério tem muitos, eu lido com muitos pastores que têm problema de autoimagem, pastores que têm medo da concorrência, porque eles não confiam em si mesmos. Então, é uma grande tarefa, uma grande necessidade assim de você aprender a relacionar consigo mesmo. Você precisa se aceitar como você é para dar lugar àquilo que você poderá ser no reino de Deus. Enquanto você não aprender a amar a si mesmo, você também terá dificuldade de amar a Deus. Como é que você vai amar a Deus se você olha no espelho e acha que Deus falhou quando fez você? Quando você começa a perguntar por que que eu sou feio, por que que meu cabelo é desse jeito, por que que eu nasci nessa família, por que que eu não tenho uma família melhor, por que que meu emprego é ruim? Então você começa a achar que Deus falhou com você. Se você acha que Deus falhou com você, como que você vai amar a Deus? Então você precisa, o amor a Deus vai te ajudar a você amar a si mesmo, a reconhecer que Deus está em você e ver a importância de Deus em você, né? Se você é assim, é porque Deus tem um plano com sua vida. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz no mundo, né? Aonde que você é importante. De repente você vai ser importante numa favela, de repente você vai ser importante num condomínio. Quer dizer, a sua luz precisa brilhar aonde que você está e do jeito que você é. Não quer dizer que você não tenha que melhorar, né? Devemos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nós vamos aprendendo a viver. Temos que aprender, temos que investir em nós. Amar a si mesmo é você cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito, cuidar do seu corpo, tá? Isso é amar a si mesmo. É lidar com seus problemas emocionais, tá? Então, tem coisas que precisam ser mudadas em você, mude, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso corpo, ele é importante também para Deus. Então, você tem que cuidar do seu corpo, tem que aprender a amar o seu corpo, amar a cor dos seus olhos, amar o seu cabelo, ou dar um jeito no seu cabelo, fazer ele ficar diferente, que tem jeito hoje, né? Não é pecado, né? Não é pecado. Quando eu era jovem, eu tinha os cabelos compridos e encaracolados. E eu gostava daquilo. Eu achava bonito. Meu cabelo era enroladinho assim, meio, meio castanho, castanho claro. E eu não era crente, né? Mas eu gostava do meu cabelo daquele jeito. Só que daí, nos anos 60 e pouquinho ali, veio um cara chamado Roberto Carlos. Esse Roberto Carlos, todo mundo queria copiar o Roberto Carlos e eu também. Eu também queria ter o meu cabelinho igual ao do Roberto Carlos, caidinho, lisinho para o lado, assim. E eu comecei a achar feio o meu cabelo, né? Achar feio demais meu cabelo caracolado, né? Aí eu aproveitei quando eu fui para o quartel. Eu fui para o quartel e eu rapar o meu cabelo, deixei rapar e comecei a alisar meu cabelo, né? Fui deixando meu cabelo liso, mas nunca ficou igual ao do Roberto, né? E, e daí depois eu me converti. Naquele tempo a igreja não deixava, era proibido o homem ter cabelo crescido, então eu não podia nem deixar por cima daí, eu deixava ele tapando a orelha um pouquinho assim, mas os irmãos pegavam no meu pé. E eu fui aprendendo a ficar com o cabelo que nem tem hoje. Mas a gente muda, tá? Não é feio, não é pecado fazer mudança, mas não precisa exagerar também com o corpo, né? Tem pessoas, uma jovem da minha igreja chegou e disse assim, pastor,
Eu quero fazer uma tatuagem. É pecado? Eu digo, não sei se é pecado, mas eu acho horrível fazer uma tatuagem. Quem tem, tem, mas quem não tem, para que estragar o corpo? É que a tatuagem é bonita, mas bonito para quê? Onde é que você vai fazer essa tatuagem? Eu vou fazer aqui no ombro. Mas no ombro, tu vai botar uma blusa, quem é que vai ver a tua tatuagem? Então, às vezes as pessoas fazem coisa só porque todo mundo está fazendo, né? Aí hoje está na moda dos homens fazer tatuagem no braço, some a pele, né? O braço no pescoço. E quem é que dá bola para isso, né? Então, assim, é uma espécie de não aceitação do jeito que Deus lhe fez para fazer uma coisa que acha que as pessoas vão gostar. E aceitar a si mesmo é aceitar o que Deus vê em você. Não se preocupar com o pensamento que os outros têm de você. Porque os pensamentos dos outros, eles não são completos. Só Deus que te vê completamente. Né? O pensamento do homem a seu respeito é parcial. Às vezes a gente ganha um elogio. O elogio é legal, todo mundo precisa de ser elogiado. É bom quando alguém diz assim: que bonito que você cantou, você fez bem feito, parabéns pelo que você fez. É legal, isso nos edifica. Mas se alguém criticar, então você não tem a obrigação de ser perfeito para todas as pessoas. Né? Você não tem essa obrigação. Cada um tem a sua opinião de beleza. Né? A minha esposa, quando me escolheu, ela me escolheu por causa das minhas mãos. Eu achava que nenhuma mulher ia gostar de mim porque meu nariz é grande. E ela não viu meu nariz e eu achava que quando uma moça me olhava e ria, estava rindo para mim, eu achava que estava rindo de mim, porque porque eu tinha um problema de autoimagem. Minha autoimagem era muito negativa, eu me achava feio. Não quer dizer que eu fiquei bonito, isso quer dizer que eu me aceitei do jeito que eu sou, entende? Eu não melhorei a minha imagem. Meu nariz continua grande, tá? Então, mas isso é uma coisa bastante importante. Então, você vai encontrar na igreja que você vai liderar, no seu grupo de jovens, no seu grupo de mulheres, pessoas com um, um nível de insatisfação consigo mesmo muito alto. E ajudar essas pessoas a se verem como elas são, a ver o valor delas do jeito que são, e ajudar elas a mudar aquilo que pode ser mudado e aceitar aquilo que não pode ser mudado, é um grande ministério, é um ensino que nós podemos ter. Tinha uma jovem na nossa igreja, uma jovem senhora, muito linda. E ela tinha um problema de autoimagem muito grande, ela se achava feia. E queria fazer cirurgia disso, cirurgia daquilo, né? E eu comecei a conversar com ela, ajudar, perguntei por que que ela se achava feia. Ela disse que se comparava com a irmã dela, que a irmã dela era muito bonita, e ela queria ser igual à irmã dela. Um dia eu conheci a irmã dela, e a irmã dela não era bonita. Então, o conceito, né? O conceito de beleza é muito relativo, né? Então, hoje ela se aceita, hoje ela aprendeu a viver com si, tá bem com sua família, com seu esposo, com seus dois filhos. Mas ela tinha esse grave problema e era uma pessoa infeliz, me atrapalhava na igreja por causa desse sentimento de inferioridade que ela tinha. Outra coisa é que as pessoas não sabem relacionar com Deus. Elas acham que relacionar com Deus é ir para a igreja, é fazer oração na hora do almoço, né? É ler a Bíblia de vez em quando. E relacionar com Deus é um processo de intimidade. O que que o Pedro disse lá em 1 Pedro? Nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como que você vai anunciar as virtudes de alguém que você não conhece? Não conhece completamente. Então, as pessoas precisam aprender a chegar na presença de Deus. O Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então,
As pessoas precisam continuar conhecendo Deus, não é apenas aceitar Jesus e se membrar na igreja. Relacionar no mundo, seu testemunho no mundo. Qual é o seu testemunho no mundo? Como é que você relaciona com uma pessoa que contraria a sua fé? É. Aí tem pessoas que têm problemas no lar, problema com a esposa, problema com o esposo, problema com os filhos, problema com o genro, com a nora, né? Na igreja é competição por cargo, tá? É, eu costumo usar uma ilustração, vós sois a luz do mundo, e algumas pessoas querem ser uma lâmpada mais forte que a outra, né? Mas onde que já tem uma luz funcionando, não precisa você ser mais forte, só ser uma luz igual, tá? Um palito de fósforo é luz nas trevas. Faz uma grande diferença. Então você precisa brilhar fora das quatro paredes. É lá que a sua luz vai fazer diferença, né? E dentro da igreja não precisa você ser a luz mais forte, mais potente. Então, essa que é a tarefa do pastor, ensinar para as pessoas essas coisas, tá? Então, eu estou falando coisas bem práticas, pessoal. Eu penso assim que não adianta eu estar aqui dando teoria para vocês de muita coisa assim, mostrando o quanto eu sei de teologia, que até agora eu tenho até dúvida se eu sei mesmo, tá? Mas eu me preocupo com esses lados práticos da vida cristã, que é com isso que eu tenho me batido todo esse tempo. Eu encontro pessoas muito carentes, né? E ficar, sentar, ouvir, tentar dar uma dica, dar uma orientação, é o grande desafio. Se você conseguir ajudar umas pessoas, né? Glória a Deus por isso. Então, com Deus, consigo é a autoimagem, com Deus é intimidade, no mundo, seu relacionamento é de evangelismo, no lar, é aprender a relacionar com os demais, e na igreja, desenvolver comunhão. Então, isso você vai ensinar as pessoas a ter intimidade com Deus, a evangelizar, a exercer seu papel no mundo, né? A aceitar a si mesmo, a ter comunhão com os irmãos e aprender a relacionar com seus familiares. Eu tinha um irmão na igreja muito humilde, só que ele era um oficial do exército, muito querido, muito fiel a Deus. Aí um dia ele veio pedir aconselhamento. Ele disse, pastor, eu não consigo relacionar com minhas filhas, elas não me obedecem, não, eu tenho um problema lá, com minha esposa também. Aí eu fiz uma pergunta bem simples para ele. Como é que você age em casa? Porque você é um oficial do exército. No exército você é acostumado a dar ordem e todo mundo te obedece, mas em casa eles não são teus soldados. Em casa eles são tua família. Você não pode chegar e dar uma ordem e esperar que todos obedeçam a tua ordem. Você tem que dialogar, você tem que aprender a conversar, você tem que relacionar, você tem que sentar, tem que ouvir. Você tem que ser pai, você tem que ser marido. Não, você não é o comandante, você é comandante lá no exército. Então ele aprendeu esse princípio e a vida dele mudou completamente, né? Relacionamento. A filha dele que não queria saber de Jesus hoje, encontrei com elas 15 dias atrás. Casou, estava fora da igreja, fora dos princípios da palavra de Deus. Ele sofria demais, é que a filha não queria saber de Deus. Hoje ela é uma líder na igreja, né? Teve um encontro com Jesus, ele mudou a mudança dele, né? Ajudou a filha a mudar. Ela namorava um rapaz que não tinha nada a ver com Deus. O rapaz hoje é atuante na igreja, se converteu. Fui lá, um cara alegre, dinâmico, um jovem, um casal bonito, né? Trabalhador. Tudo começou com a mudança de tratamento dentro do lar, né? Então, são determinadas coisas que vão fazer. Então, o discipulado, minha gente, esse discípulo, esse fazer discípulos, que está na Bíblia aí, que parece uma coisa tão corriqueira que a gente prega em todos os cultos de missões, esse discipulado ele começa na evangelização e não depois do batismo. Ele
passa o processo de conversão e continua na busca de aperfeiçoamento e firmeza que capacite a pessoa a vencer a tentação e a passar adiante a mensagem. Então, você começa já a discipular quando você encontra um amigo, né? Você encontra um amigo, você começa a transmitir para ele algum conhecimento de Deus. Evangelismo não é você pregar uma vez para a pessoa e se ela rejeitar, você já perde. Não. Você vai semeando. Evangelismo é uma coisa demorada. Eu levei 1 ano e 9 meses para aceitar Jesus, para tomar uma decisão. 1 ano e 9 meses. E indo na igreja, mas eu não aceitava, não me convertia, não tinha minha vida transformada. Então precisou muita paciência, muito tempo, uma frase esporádica aqui, outra ali, tá? Então, não vamos imaginar que evangelizar é você chegar e pregar. De repente você prega para um, ele se converte. Já aconteceu comigo, entende? Preguei, orei por uma pessoa. Tinha um menino que foi na igreja, lá no Paraguai. Eu nem sabia disso, tá? Eu fui lá ano passado e o rapaz veio falar comigo. Ele disse, pastor, você foi uma bênção na minha vida. Eu digo, ah, é? Ele, um dia eu estava na igreja, você veio lá, você estava sentado, eu já tinha terminado a pregação, saiu um momento de oração, eu fui lá para frente e você estava lá no púlpito. Aí você saiu do seu lugar, veio lá e colocou a mão na minha cabeça e disse umas palavras lá, e aquilo ficou marcado na minha vida. Eu não era crente, hoje eu sou pastor. Então, acontece, tá? Acontece. Mas às vezes não acontece. Um outro amigo meu, ele pregou, ele era um japonês crente, ele trabalhava na CEPAL e ele estudava na universidade lá em Campinas. O pastor Ken Kudo. O Ken Kudo era um missionário da CEPAL e ele tinha um ministério que o objetivo dele era ganhar pessoas japonesas dentro do Brasil para que esses japoneses voltassem para o Japão e fossem pregadores lá. Olha só que visão. A visão dele era a seguinte: se um brasileiro tem uma chamada para ir missionário para pregar no Japão, é confuso, porque ele vai levar muito tempo para aprender o idioma japonês, ele vai levar muito tempo para se aculturar, para aprender a cultura japonesa. Então, eu prefiro perder tempo ganhando um japonês para Jesus e discipulando ele para ele voltar para o Japão e ser um pastor lá, porque ele já chega lá, já é conhecido, já tem a mesma cara que nós, né? Mesma cara dos outros japoneses, conhece todos os sistemas culturais, tem o idioma, e ele vai ter uma coisa que o japonês normal não tem. Então, essa era a visão dele. E ele começou a pregar para um colega, esse colega era muito ateu, mas eles eram muito amigos, ele nunca abandonou essa amizade. E ele só dizia uma frase pro colega dele. Cada vez que o colega contava um problema para ele dizia: sabe de uma coisa? Esse seu problema podia ser resolvido se Jesus fosse Senhor da sua vida. O cara se irritava com ele, mas sempre sentava na frente dele na hora da refeição, tá? E sempre conversava. E ele nunca ficava pregando e pregando, mas ele sempre dizia essa mesma frase, né? E isso está acontecendo porque isso vai mudar quando Jesus for Senhor da sua vida. Por 4 anos ele pregou para esse rapaz. Até que um dia esse rapaz se converteu e ele só dizia essa frase. Ele não dizia outra coisa, né? Com essa frase ele foi motivando o rapaz a querer saber mais quem é esse Deus, né? Quem é esse Deus? Então, nós não podemos imaginar, mas exercer o nosso papel de crente, ele pode ser uma coisa muito importante. Olha aqui, nós já estamos às 9 horas aqui. Aqui nós estamos chegando num ponto que o Alex estava introduzindo a sua pergunta no começo da aula. A organização ministerial na igreja primitiva. Tá? Então, nós vamos começar a entrar aqui na busca de um significado prático
do nosso ministério pastoral. Tem muita coisa boa para a gente aprender, tá? Então, aqui eu separei o título, né? Organização ministerial na igreja primitiva. Como que era, como que é hoje. Então, nós vamos ver isso aqui, tá? Vamos começar a nossa aula por aqui, depois a gente termina. O que que é organização? Organização é a forma como se dispõe um sistema para atingir resultados pretendidos. O que você quer alcançar? Qual é o seu objetivo, tá? Então, você vai fazer uma organização para alcançar aquele objetivo, tá? Então, você vai colocar as coisas dentro de um sistema para você saber o que você quer fazer. Lembram que na nossa primeira aula eu falei assim que a função do seminário é organizar a nossa vida como se organiza uma estante, tá? Como se organiza uma biblioteca. Numa estante, você coloca os livros por assunto, né? Você coloca por tema, para quando você precisar falar sobre a vinda de Cristo, você sabe, nessa estante aqui tem tudo que eu preciso sobre a vinda de Cristo. Quando você precisa falar sobre evangelismo, você vai lá no outro coisa da estante, lá no outro espaço da estante. Aqui tem todo o material que eu preciso para preparar minha aula sobre evangelismo. Então, vida cristã, sobre o Espírito Santo. Então, você organiza a sua estante por assuntos, tá? Tem a parte do Espírito Santo, a parte da igreja, a parte do evangelismo, a parte da vinda de Cristo, a parte da administração. Então, organizar é você fazer isso com a igreja. O que que uma igreja precisa para funcionar? Tá? Ela precisa de um pastor, ela precisa de um ministro de louvor, ela precisa de um diácono, ela precisa de um professor, de um educador, ela precisa de alguém que faz a limpeza, ela Precisa de, precisa de alguém que. Hã? precisa de músico, Sim, de de músico, ela vai precisar de administrador, tá? De alguém que entende de leis. Então, você vai organizar a igreja, você vai buscar, você vai fazer uma lista das coisas que você precisa para você que você vai providenciar, tá? E depois você vai buscando esse crescimento, esse desenvolvimento. Então, isso é organização. É uma forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos, tá? Uma organização pode ser formal ou informal, mas sempre pressupõe a existência de uma liderança coordenadora, tá? Então, você pode ser uma pessoa, ter uma liderança, uma organização informal, tá? Que às vezes acontece, por exemplo, o que que é uma organização informal? Você está num navio e de repente você não é o líder de nada ali, mas de repente acontece um negócio e você precisa atuar. O navio vai afundar. Alguém precisa se sobressair ali para começar a organizar. E vai ser uma organização informal. Essa organização informal precisa de alguém que diga assim: olha, pega esse capacete aqui, pega esse salva-vidas aqui, põe essa corda ali, estica essa lona aqui, entende? Ajuda aquela pessoa lá, tira essa água daqui. Então, isso é uma organização informal. Tem alguém que coordena, alguém que faz as coisas funcionarem. Então, uma organização informal é isso, alguém que aparece de repente, ela aconteceu de repente, vai ter uma organização. Mas tem a organização formal, né? Toda organização precisa de um líder máximo, tá? Alguém que vai levar sobre os ombros o peso de toda aquela carga. Esse líder máximo vai ter que ter ao seu lado outras pessoas com características de liderança que podem seguir as suas orientações, tá? Vocês estão me fazendo entender. O sentido de organização se baseia na forma como a pessoa se interrelaciona e na disposição e distribuição dos diversos elementos envolvidos, com vistas a uma mesma finalidade.
Quando eu digo isso aqui, eu estou falando que um líder, por mais forte que ele seja, e por mais que seja reconhecido o seu papel, que, né, a função superior que ele está, ele precisa aprender a se relacionar, né? Ele precisa aprender a fazer uma distribuição adequada dos diversos elementos que estão envolvidos. Ele precisa que todos trabalhem com a mesma finalidade. Eu fui pastor de uma igreja que o pastor anterior dizia assim: aqui todo mundo tem que andar debaixo do meu cajado. Bom, isso é uma autocracia, isso não é uma liderança. Ele tinha um poder, tinha uma autoridade, tá? Mas não é essa a função de uma organização, não é você demonstrar o quanto você tem poder e que as pessoas têm que fazer tudo aquilo que você está dizendo. Significa que você vai mostrar para as pessoas como que se faz, e elas automaticamente farão aquilo que você está dizendo, porque percebem que você sabe o que está, você reconhece o seu papel e você quer que todos tenham o melhor modo de relacionamento possível, tá? Então, a liderança não é uma imposição, é uma conquista. Essa autoridade, ela existe, não precisa você declarar a sua autoridade. Não precisa você fazer propaganda. Eu sou autoridade aqui, quem manda aqui sou eu. Todo mundo vai saber que quem manda ali é você. Agora, como você exerce essa autoridade que vai fazer a grande diferença, tá? E essa autoridade, ela vai nascer de uma forma bem natural quando você começa a preparar as pessoas para enxergarem aquilo que você enxerga, a terem amor por aquilo que você ama, tá? A terem a consciência bíblica que você tem, a terem o desejo de amar Jesus como você ama. Então, nós vamos semear esses sentimentos, colocar a palavra de Deus como a base da nossa vida, Jesus como o Senhor da nossa vida, né? O Espírito Santo como o mentor da nossa vida, e o amor como base do nosso relacionamento com as pessoas, e o compromisso, né? A lealdade para fazer funcionar. Então, nós vamos ser exemplo. Foi o que Pedro ensinou lá. Sede exemplos do rebanho. Tá? 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 a 5. Né? Pastoreai o rebanho de Deus, né? Não como modelos do rebanho, né? Não por ganância, não por poder, mas como modelos do rebanho. Organizar é colocar em ordem as diversas funções na igreja. É aquilo que o Alex falou aquela hora lá. A pessoa está chegando ali, ela precisa compreender. Existem essas funções e essas funções são realizadas desse modo. Está comigo ou não está? Ainda não estou, então ainda não pode servir. Tá? Pode parecer duro para quem não está acostumado. Né? Meu povo, vamos deixar para continuar na próxima aula. Isso aí. Algum comentário extra a fazer? Não, pastor. É como o pastor estava dizendo. Tudo isso que o pastor está falando, para a gente aqui que está ouvindo, parece que é algo desafiador. Mas o que vai dar muito a gente isso, a prática vai fazer com que a gente desenvolva todo esse trabalho, né? A prática. É uma matéria onde a gente tem uma teoria, mas uma teoria prática, né? Uma teoria onde na prática a gente vai descobrindo os desafios disso que a gente está falando. Porque é muito fácil nós falar aqui, é muito fácil. Mas na prática é um desafio muito grande, porque às vezes ser apontado, às vezes você vai fazer por exemplo, vai fazer uma mudança, vai falar, mas você é perfeito, aí você tem um, você vai fazer aquilo para se ver melhor, mas você também é assim, e aí é um desafio na prática, né?
Então, assim, a teoria é melhor, é bom a gente conhecer primeiro a teoria, porque a gente tem um conhecimento da teoria, né, que a gente sabe o que é certo e o que a gente está fazendo. Por exemplo, quando eu vou fazer uma mudança no ministério, eu sei que eu aprendi na teoria que aquilo é certo. Então, quando vier o desafio, você fala, não, eu vou permanecer no que é certo, né? Mesmo que às vezes te É. custe um pouquinho aí Outra de, coisa, né? toda mudança, toda mudança é lenta, tá? A gente não consegue fazer mudanças radicais de uma forma rápida, porque as pessoas têm uma história de vida, né? Então é isso que você falou, assim, ó, ah, na prática a teoria é outra, né? É, é, eu, eu uso sempre uma expressão nos meus estudos para os jovens, né? Que a gente só aprende a fazer fazendo, né? Então você aprende a orar orando, aprende a evangelizar evangelizando, aprende a cantar cantando, aprende a pregar pregando, e a gente vai aprendendo cada vez mais à medida que a gente faz, que a gente consegue fazer uma coisa. Então é importante, o meu papel é importante de falar coisas, né? É uma teoria, eu procuro ser o mais prático possível e despertar uma vocação, né? Mas é muito conteúdo também para, tá? Não é assim que eu trabalho na igreja, eu vou passo a passo, né? Eu vou passo a passo para poder fazer alguma mudança. Eu fiz umas mudanças na nossa igreja lá, eu levei 4 anos e consegui implantar. Eu posso dizer hoje, foi feito assim, mas eu posso dizer que em um minuto, né? Nossa igreja era assim, agora é assim, mas levou 4 anos até que ficou assim, né? Então É, tem processos que são não é, lentos, né? Processos que são lentos. não é que nem aquilo que as testemunhas que tu ouve lá da Igreja Universal, né? Que eu era pobre, agora sou rico. Agora, é bom, Depois que tu vem para eu então falo você que é tem que importante, saber que existe um caminho. sim, pode falar. Eu falo que é importante também, toda mudança que a gente for fazer, apresentar também para os membros os benefícios que aquela mudança vai trazer e para que o membro entenda que aquela mudança é feita para um processo de melhora. Não é que aquele membro vai deixar de ser privilegiado, porque às vezes você encontra uma igreja com membros privilegiados por já ter vindo de um tempo, né, atrás. E para você ter aquelas mudanças, é necessário você também tentar abrir a mente da igreja para que aquelas mudanças não vai tirar o benefício dele, não vai tirar o privilégio dele, mas vai fazer com que ele também apresente melhorias para o trabalho dele, né? Então é importante Sim. também apresentar isso. Acontece que muitas vezes a reação das pessoas, Alex, quando as pessoas às vezes não concordam com a gente, às vezes é porque elas acham que elas não conseguem fazer aquilo também. Então tem Sim, muito disso também. A pessoa está anos e anos fazendo de um jeito e de repente, né? De repente aquilo que você está dizendo sai totalmente fora daquilo que ela sabe, que ela acha que sabe fazer. Então a gente toda, por isso que é importante a palavra ensinar, tá? isso. É importante sim, tá? É, mesmo. Mas tirando isso, tá tudo ok. O meu gerente, eu tinha um gerente que ele era impressionante. Então, cada vez que eu errava, ele dizia por que que você errou e como é que podemos fazer para evitar esse tipo de erro no futuro. Então, assim, quando uma pessoa erra, está fazendo uma coisa e não dá certo, né? A gente chegar com essa. Eu achava ele incrível. Era um homem que nunca desistia da. Meu gerente, ele me ensinou muito sobre liderança, mais do que os pastores me ensinaram. Ele nunca diminuiu um funcionário que errasse, né? Ele sempre chegava e ensinava, né?
Ele investia nos seus funcionários. E uma outra experiência que eu tive, eu vou encerrar a aula com essa experiência, ela foi muito legal. Eu não sabia fazer nada, tá? Eu era um jovem que nasci num lar que não tinha a mínima condição de nada. Então, era um menino pobre, filho de um operário, e a gente vivia da maneira que dava. Então, eu consegui um emprego numa empresa, e eu estava estudando, né? Me colocaram num emprego lá que eu nunca tinha feito uma coisa. E eles não tinham uma função melhor para mim, porque eu tinha estudo, então eles me botaram num depósito. Eu aceitei porque eu precisava trabalhar. E eles tentavam me colocar em coisas que aparentemente eram mais fáceis, não eram tão esforçadas. E um dia me colocaram para jogar telha. Tinha uns rapazes fazendo um telhado lá, e a minha função era ficar embaixo jogando as telhas lá para cima. Aí, de repente, deu uma reclamação, porque eu jogava a telha ia rolando assim, os caras reclamavam, começavam a reclamar e xingar, e chamaram o chefe. O chefe era um polaco, um cara quase 2 metros de altura. E disseram: tira esse cara daqui, porque ele não sabe trabalhar, né? Nós não queremos mais. Daí chega o chefe lá, né? E ele deu um grito: quem é que não sabe trabalhar aqui? E eu gelei, né? Pensei, perdi o emprego. E eles apontaram o dedo: esse ali. Eu pensei, estou na rua, né? O chefe olhou para eles, em vez de olhar para mim, olhou para eles e disse assim: quem não sabe, a gente ensina. Ele ficou ali 15 minutos me ensinando a jogar telha para cima, até que eu aprendi. Depois que eu aprendi, ele foi embora. E eu fiquei ali jogando telha, bem certinho, ninguém mais reclamou. Então, eu nunca mais esqueci essa lição. Então, quando eu encontro uma pessoa que não sabe nada, eu me lembro desse cara, né? Quem não sabe, a gente ensina, em vez de eliminar o cara, né? É uma filosofia do ministério que eu adotei para mim. E, de repente, se servir para alguém, pode usar também. Tá bom? Vamos encerrar nossa aula por aqui hoje? Tá. Eu espero que Deus abençoe cada um de vocês. Sigam orando por mim. Próxima segunda-feira ainda vou ter aula de evangelismo, mas depois, na outra segunda, que seria de vocês, eu não sei se vou estar em condições, vai depender do que ele diz lá na cirurgia, se eu vou poder ficar olhando, como que vai ser. Eu não entendo, não tenho experiência nenhuma sobre isso. Mas, de repente, eu não vou ter problema nenhum, tá? Mas daí vocês aguardem uma informação. É possível que eu tenha que cancelar a minha aula. Mas me façam o resumo dessa aula aqui e me mandem, tá bom? Mesmo que eu não estou podendo ler, é importante eu ver o nome de vocês ali para eu salvar o trabalho, que eu vou marcar depois, quando eu fizer a lista da chamada que eu tenho que mandar para a secretaria, eu vou só botar presente para aqueles que me mandaram os relatórios da aula, tá? Né? E tem um número mínimo de presenças, que o seminário é que vai fazer essa avaliação. Não deixem para mais tarde, façam logo na hora, né? Tá fresquinho na cabeça, chega em casa e já faz ali 15 linhas, já tá bom para mim. Amém? Vamos encerrar então a nossa aula de hoje. Deixa eu ver quem que vai orar hoje. Quem que orou na abertura foi o Tim. Joabe, tá aí, Joabe? Joabe Caju? Estamos aqui, pastor, rapaz. Bora então conosco para encerrar nossa aula hoje. Amém. Oramos ao Senhor, soberano Deus, eterno Pai que estás no céu. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma aula que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, pela vida de cada amigo, aluno, Senhor Jesus, que esteve conosco, Senhor, nessa aula, Senhor. Continua abençoando a vida de cada um. Deus, fortalecendo, Senhor, animando, Senhor, para continuar, Senhor, nessa jornada, Senhor Jesus, que é o seu ministério, Senhor Jesus. Abençoa a vida do professor, o pastor Taboda. Continua abençoando a sua vida, Senhor, restaurando a sua saúde.
abençoando a sua família de uma maneira especial. Deus abençoa, Senhor, toda a liderança, Senhor, desse seminário, Senhor. Deus, vem abençoar cada um, Deus. Obrigado, Deus, por tudo, por mais um dia, Senhor, por mais uma aula, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe cada um e nos vemos, se Deus quiser, daqui a 15 dias. Amém. Amém. A paz a todos. Deus A abençoe, paz a amado. todos. Continua para a borda. Melhoras aí na saúde. Amém. Obrigado, Boa Léo. noite a todos. Você é diferente dos Obrigado. iguais. Daqui um dia você tá igual o Tinino. Amém. Tá Deus é bom, contigo, amém. pastor. Deus Boa abençoe. noite, a paz do Senhor a todos. Paz, André. Mais paz, pastor. Até mais.